Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Quero saudar todos com a paz de Cristo, dando sequência aqui a mais um vídeo sobre o tema vocação. Espero que esteja tudo em ordem na vida de vocês. Mas dando sequência aqui, vocação do homem, chegamos agora a santidade e evangelho, vocação de todos os discípulos de Cristo. Aí tem um artigo do Catecismo 1533 e 1962 que fala sobre o tema. Os sacramentos ao serviço da comunhão. Artigo 1533. O batismo, a confirmação e a Eucaristia são os sacramentos da iniciação cristã. São o fundamento da vocação comum de todos os discípulos de Cristo. Vocação à santidade e a missão de evangelizar o mundo. E conferem as graças necessárias para a vida segundo o Espírito, nesta existência de peregrinos em marcha para a pátria. Artigo 1962 do Catecismo. A lei antiga é o primeiro estadio da lei revelada. As suas prescrições morais estão compreendidas nos 10 mandamentos. Os preceitos do Decálogo assentam os alicerces da vocação do homem, feito à imagem de Deus, proíbem o que é contrário ao amor de Deus e do próximo, e prescrevem o que lhe é essencial. O Decálogo é uma luz oferecida à consciência de todo homem, para lhe manifestar o apelo e os caminhos de Deus e o proteger contra o mal. Deus escreveu nas tábuas da lei o que os homens não fiaram nos seus corações. Refletindo aqui em tudo que eu acabei de compartilhar com vocês, seguindo a mesma lógica, vou escolher algumas palavras-chave aqui. Algumas não, uma só, senão vai ficar muito longo. Poderia debruçar aqui sobre várias informações, como por exemplo discípulos, o que é um discípulo, os sacramentos, mas o que mais me chamou a atenção foi a questão da comunhão. Peguei isso daqui, analisei, abri algumas páginas do Catecismo e vi lá uma lista de informações a respeito de comunhão. E vou focar nisso, comunhão. Comum, união. É a junção, é a união de duas outras palavras, né? Comum, união. Em comum, união. A existência de peregrinos em marcha para a pátria. Que pátria é essa? Refletindo, analisando, fui buscar lá no mesmo Catecismo a palavra comunhão. Um dos artigos fala sobre a comunhão entre a igreja terrena e a igreja celeste, a Jerusalém divina, tomando forma. Quanto mais seres humanos se tornam pessoas vinculadas aos dons do Espírito Santo, vão ancorando, vão trazendo, vão arrastando, vão puxando o reino de Deus para a face da terra. Eu dei um Google aqui, vim procurar o significado da palavra comunhão. Comum, união. Comunhão é um termo que significa participação mútua, ou ato de partilhar algo em comum, seja em um sentido geral de união e harmonia entre pessoas, ou em um contexto religioso. No cristianismo, a palavra pode se referir ao sacramento da Eucaristia, também conhecido como Santa Ceia, e é a relação íntima de unidade entre cristãos e Deus, e entre os próprios cristãos. É isso daqui que na internet está falando sobre comunhão. Vamos ver o que o Catecismo fala. Dentro de um dos itens que eu achei bem interessante para esses artigos aqui. A comunhão entre a igreja do céu e a da terra. Artigo 954 do Catecismo. Os 3 estados da igreja. Até que o Senhor venha na sua majestade e todos os seus anjos com ele, e, vencida a morte, tudo lhe seja submetido, dos seus discípulos, uns peregrinam na terra, outros, passada esta vida, são purificados.
e outros, finalmente, são glorificados e contemplam claramente Deus Trino e Uno como Ele é. Interessante. Todos, porém, comungamos, embora de modo e grau diversos, do mesmo amor de Deus e do próximo. E todos entoamos ao nosso Deus o mesmo hino de glória. Como efeito, todos os que são de Cristo e têm o seu Espírito, formam uma só igreja e nele estão unidos, uns aos outros. Como eu disse lá no início da apresentação do quadro, liso, o babo ensaboado, meu Deus do céu. Quanta informação aqui passada em poucas palavras, algo que podia ser aqui aberto de maneira mais nítida, mais clara, aberta, direta. Aqui em poucas palavras não está sendo passado um conteúdo que podemos aqui ficar durante dias, semanas, meditando sobre ele e nos aprofundando, sendo gotejado, pingado. Até quando vai ser desse jeito? E por que tem que ser desse jeito? O nosso Senhor Jesus Cristo já não resolveu o maior dos nossos problemas? Já não arrancou as chaves da mão do nosso inimigo? Agora não devemos levar a verdade, pregar, anunciar? Por que tanta abstração? Por que tanto mistério? Por que tanto receio? Por que o povo com fome, sedento, ansioso pela verdade? Os 3 estados da igreja, levando lá para o artigo inicial que fala sobre os 3 sacramentos, que é a base, o fundamento de uma vida cristã, relacionando esse 954 com 1533. O batismo, a confirmação e a Eucaristia são os sacramentos da iniciação cristã. São o fundamento da vocação comum de todos os discípulos de Cristo. A vocação à santidade é a missão de evangelizar o mundo e conferem as graças necessárias para a vida segundo o Espírito, nesta existência de peregrinos em marcha da pátria. Relacionando aqui esse com 954, que diz: os 3 estados da igreja. O que eu aqui consigo relacionar? Batismo, Eucaristia e confirmação. São 3 estados da igreja. E aqui fala: até que o Senhor venha na sua majestade e todos os seus anjos com ele, e vencida a morte, tudo lhe seja submetido. Dos seus discípulos, uns peregrinam na terra. Tem irmãos aqui conosco na igreja que estão peregrinando, estão de Abraão e ainda nem chegaram à lei ainda, mas já estão dentro da igreja, já receberam o chamado, já têm o vínculo da fé, até que chega o momento que o batismo se completa na vida dessa pessoa. Ela sai de Abraão e adentra a fase de Moisés. O significado do nome Moisés é elevado das águas. Entrou numa outra fase, subiu o Monte Sinai, o monte de Deus, falou com Deus, recebeu a lei, trazendo para o simbolismo, está comungando, recebeu o 2º sacramento. O seu corpo está comungando, está em comunhão com Deus. Mas estou lendo alguns livros aqui da Igreja Católica, alguns livros não da Igreja Católica, de membros, padres, sacerdotes, como disse, buscando auxílio, não encontrei, estou dando meus pulos. Lendo livros aqui sobre exorcismo, psiquiatria, psicologia, demonologia, em alguns deles diz que quem fala sobre isso é um endemoniado. Será que esse chamado que está dentro de mim é a voz de um demônio me dizendo para me envolver mais com os mistérios e compartilhar com os meus irmãos? Será que é isso mesmo? Mais adiante eu compartilho, eu leio alguns trechos desses livros com vocês. E aí vocês me ajudam. Quem de fato é o endemoniado da história? Mais adiante a gente analisa isso. Quem é o endemoniado da história? Mas vamos focar aqui.
Dos seus discípulos, uns peregrinam na terra, outros, passada esta vida, são purificados, e outros finalmente são glorificados e contemplam claramente Deus Trino e Uno, como Ele é. Todos, porém, comungamos, embora de modo e grau diversos. Isso daqui é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Aqui, ó, embora de modo e graus diversos. Isso é importante. Eu recebi o meu batismo. Algo maravilhoso aconteceu na minha vida, na minha família. Tudo caminhando segundo o projeto de Deus. Com 7 aninhos, fui o quê? Consagrado. Recebi a primeira Eucaristia, a primeira comunhão. Participei do 2º sacramento. E o que aconteceu na minha vida, meu irmão? Algo maravilhoso. E aí, como eu vou dizer para não demonstrar que estou sendo prepotente aqui? Comem do corpo e tomam do sangue. Muitos se afastam e nada demais acontece. Já com outros, não, é diferente. Por quê? Aqui deixa claro, embora de modo e grau diversos, dependendo da sua descendência, da sua linhagem, as experiências de avós, bisavós, tataravós, vinculado entre pai e mãe, se unindo, se fundindo em um ser novo que ali nasceu. Em que grau o seu filho e a sua filha está? Em que grau você, meu irmão, está? Isso é importante. Devemos enxergar e respeitar a posição do próximo e fazer melhor para que ele não somente alcance o grau em que você se encontra, mas até mesmo ultrapasse, como o simbolismo de Elias e Eliseu. Chegou um momento que Elias passou a capa para Eliseu e teve unção dobrada. Isso está para acontecer em nossa nação, eu tenho certeza, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Vão aparecer Elias para tudo quanto é lado daqui a um tempinho, meu irmão. Vão anunciar, vão falar, vão cumprir a sua missão, vão libertar o povo brasileiro da Babilônia. O povo brasileiro vai subir ao monte e decidir a que Deus vai de fato servir. E aí então vai vir os Eliseus. É isso que ele está falando no meu coração, meu irmão. E eu quero fazer parte do time de Elias, que saiu da caverna, estava com medo, mas Senhor, mataram todos os seus discípulos, mataram todos os seus profetas, só ficou eu, e o Senhor quer que eu volte até lá, atravessando o deserto. Saiu da caverna, o mito da caverna lá de Platão, tudo dentro de um simbolismo, meu irmão, minha irmã. Basta a gente entender e vivenciar o grau em que nos encontramos. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Vou relembrar um trecho lá do meu testemunho. Recebi a minha confirmação, a minha unção da confirmação num sábado, às 18h30. Sem saber de nada, nunca tinha botado o pé no retiro, não fazia ideia do que era. Fui convidado uma semana antes, dentre a turma dos que fizeram a primeira comunhão comigo. Dentre a turma que participaram do sacramento comigo, somente eu recebi o convite. Eu fui atrás, busquei informação a respeito de alguns grupos da igreja, ali da região da paróquia, tal, correndo atrás de informações. Me convidaram. Chegando lá, vinde e vê diversas pessoas, etapas. Pela manhã, 2 pessoas pregaram, fizeram homilia, depois do almoço, outras 2. Todos eles, sem exceção, contando histórias sobre a minha vida, coisa que não tinha aberto meu coração para ninguém, coisa que já vinha sendo dito no meu interior há muito tempo. Não esqueço até hoje, ficou marcado. Um deles olhando para minha cara: Você acha que foi acaso que você está aqui agora sentado? Você acha que é eu aqui que estou falando com você? Você acha mesmo que foi acaso? Ou será que é para você entender que desde quando você estava lá sendo amamentado nos seios da sua mãe, eu já tinha um projeto na sua vida, levando a pregação de Jeremias, trazendo até mim, me constrangendo. Desde os seios da tua mãe te fiz profeta. E aí, meu irmão,
Será que foi acaso? Num sábado recebi a unção, 18h30, 7 horas da manhã do domingo, adentro um retiro. Um dia depois, e recebo essas informações de algo que já estava latente sendo dito para mim há anos, e eu me escondendo. Será que de fato tudo isso que está emanando do meu ser é loucura? Ou estou vivenciando o grau de profeta, a circuncisão no alto da cabeça, para mais adiante, com a graça dele, alcançar a circuncisão no coração, me tornar um discípulo? Será que é isso ou é loucura, meu irmão? Minha irmã, deixa aí no comentário de vocês, me ajudem aí. Mas parte da igreja está falando que isso é do capeta, é do diabo. Estou lendo aqui mais à frente, aqui, no próprio catecismo, usa o termo, num deles usa o termo de destaque, reconhecimento. Alguns fazem isso por destaque, em busca de reconhecimento. Já um outro livro aqui fala que são endemoniados aqueles que se envolvem com um mistério e revelam, e compartilham e anunciam o mistério. Depois eu vou ler, vou compartilhar com vocês. Aí eu quero perguntar para ele: será que eu é que sou endemoniado? Ou é você que está escrevendo essas coisas, servindo vinagre para o Cristo crucificado no peito dos meus irmãos que estão aí sedento, pedindo água? E você, soldado romano, padre, sacerdote, escrevendo um livro, enfiando vinagre na boca do povo. Concordo plenamente que muita coisa é íntimo entre Deus e a pessoa, mas eu não passei o que passei, meu irmão, minha irmã, para chegar nesse ponto e ficar de boca fechada. Não é isso não. Tenho que tomar cuidado. Desde já lhe adianto. Faça como está escrito lá no livro de Cantares. Tome suavemente, devagarzinho, com calma. Senão você vai estar igual Noé. Vai encher a cara e vai estar dançando pelado na frente dos seus filhos. Meu irmão, é algo maravilhoso, que confesso, até os dias de hoje não tenho controle. Faço cada besteira. Antigamente me envergonhava, agora não. Entendi que para eu adquirir controle, domínio, eu preciso compartilhar, meu irmão. Se eu não compartilhar, eu vou me embriagar, não vou aprender a beber. Vou ser aquele amiguinho chato que toma um golinho e já tá causando na festa. Mas do fundo do meu coração eu prefiro te ver pelado, dançando, enchendo a cara de vinho, do que acovardado, escondido, sofrendo, bebendo do vinagre. Que uma igreja que pensa que está cuidando, mas está deitando sobre seu filho, com medo de perder, com receio do que você vai fazer quando contemplar. Aí contempla, vai seguindo uma trilhazinha, um caminho fora da igreja, vai achando as migalhinhas maiores. Quando vê, começa a fazer serviço de pedreiro, serviço de bombeiro, serviço de encanador. Pega sua caçamba, junta tudo. É aqui o seu lugar, igual lá no testemunho lá. Cata sua caçamba, vem pra cá, é aqui que tá tudo. Os Leônidas te chamando, é aqui que tá tudo. Traz a caçamba. Aí depois todo arrebentado. Não era amor, era cilada. Não se escandalize, meu irmão, minha irmã. Ame a tua mãe igreja, como eu estou aprendendo a amar. Como aquela fase da criancinha que cresceu, viveu a fase da rebeldia, agindo contra a mãe, o pai. Chega um ponto que você supera essa fase, você vê. Não adianta bater de frente com o pai e a mãe, você tem que honrá-los, abraçá-los, amá-los, fazer o melhor. Nasceram uma geração antes que a sua, precisam do teu apoio, fizeram o melhor por parte deles, não adianta. Você toma uma decisão, cresce, deixa de ser uma criança. A mesma coisa acontece, meu querido. É o que tem para hoje. Nós só vamos mudar essa situação cumprindo o nosso propósito e nos vinculando à igreja. Nada de rebeldia, nada aí de
causar. Não. Levando em conta o que eu li no vídeo anterior, é uma estrutura hierárquica da igreja e os conselhos do Espírito Santo latente no nosso ser não faz parte dessa estrutura. Cabe a nós, meu irmão, transformarmos esta estrutura, achar um espaço e transformá-la, como num prédio, reformá-la. Tem um pilar aqui, 2, 3, atrapalhando a nossa visão lá no altar. Vem cá, vamos arrancar esse pilar fora. Vamos pegar um martelete e vamos arrancar fora. Vamos fazer o escoramento, arrancar os pilares, jogar o entulho fora, fazer uma viga no lugar e aumentar o campo de visão do povo. Será que eu estou enganado, meu irmão? Será que eu estou enganado, minha irmã? Deixa aí seus comentários aí. Não tem muito pilar aqui na base da igreja? Está sustentando algo desnecessário lá em cima, né, no topo, né? Atrapalhando aqui. E aí? Até quando vai ser desse jeito? Até quando o comércio vai estar em primeiro lugar? Mas deixa isso para outro momento. Logo mais adiante a gente volta a falar sobre isso. Se puder, deixa aí seu comentário, seu joinha, compartilhe o vídeo. Tá aí os QR Codes aí, caso queiram interagir comigo aqui com relação a alguma pergunta, algum questionamento, quiser mandar lá no Live Pix alguma pergunta pra gente estar interagindo aqui e eu estar reagindo a algum vídeo, alguma sugestão sua aí, fique à vontade. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.